Voltando para aquela nossa lista de frutas, eu quero agora fazer um cálculo de quantas frutas eu tenho em casa. Para isso, eu vou criar uma lista de algumas frutas, a quantidade que eu tenho daquelas frutas, e eu quero saber quantas frutas eu tenho. Então, vamos dizer que eu tenho 10 maçãs, que eu tenho 5 abacates, que eu tenho, tirar o mouse da frente, 20 laranjas, que eu tenho 3 bananas e que eu tenho 2 caques. Tá bom assim, né? E aí eu quero saber qual é o total de frutas que eu tenho, certo? Vou destacar aqui na minha planilha que essa parte de cima é separada da parte de baixo. Essa parte de baixo é o resultado, eu vou botar em negrito e vou botar uma bordinha nela para deixar bem destacado qual é o nosso resultado. Vocês notaram ali que as maçãs ficaram diferentes das outras frutas? Por que isso aconteceu? Na hora de colocar as maçãs, eu escrevi o número 10 espaço maçãs, que nem está mostrando aqui em cima, e ele jogou tudo para a esquerda. Na hora de botar as outras frutas, eu botei o número apenas, fui para a célula do lado e botei o nome da fruta. Por que isso? Porque quando eu quero fazer um cálculo, a minha célula só pode ter número, ela não pode ter número e letra. Isso aqui eu não consigo usar o meu planilhas para calcular automaticamente, porque ele não vai saber que 10 maçãs está relacionado com o número 10. É um texto. Se eu tenho letras e números, o planilhas não vai conseguir calcular. Então, o correto seria eu ter somente o número de maçãs na esquerda e ali na direita eu ter maçãs. A minha legenda, vamos dizer. Não importa a ordem, se eu vou botar o número ou o texto na coluna da esquerda. Desde que estejam em colunas separadas, tudo bem. Mas vocês não acham que fica mais organizado se eu tiver um título para minha coluna, para minha planilha, ou então um destaque para o que é a coluna A e o que é a coluna B? Como é que eu vou corrigir isso agora, sendo que eu já preenchi toda a minha planilha? Eu posso mudar quantas colunas e quantas linhas eu tenho em qualquer documento, mesmo depois de já ter preenchido ele. Eu não preciso ficar começando uma nova planilha ou recortando e colando informações. Eu posso simplesmente identificar em qual linha que eu quero inserir mais uma linha acima ou abaixo e clicar com o botão direito lá no início. No caso, se eu quero uma linha acima da linha número 1, eu quero injetar uma linha nova, eu vou lá na linha número 1, clico com o botão direito e aí vai aparecer um menu para mim com as opções recortar, colar, colar especial, inserir um acima, inserir um abaixo, excluir linha, limpar linha, etc, etc, etc. Então, se eu selecionar a opção inserir um acima, ele vai colocar uma linha nova acima daquela que eu tinha clicado. Então, agora eu posso botar a legenda da minha tabela. Então, aqui eu quero a quantidade e do lado eu quero a fruta. Como isso aqui é uma legenda, é um título da minha tabela, eu vou destacar com uma letra um pouquinho maior e vou colocar centralizado, certo? Só para dar um efeito diferente. Mas agora a gente tem que descobrir como é que a gente faz uma conta, porque eu quero todos esses números aqui. Para fazer uma conta, sempre que eu quero fazer qualquer tipo de conta, eu não vou selecionar as coisas que vão ser contadas. Eu vou selecionar onde eu quero o resultado. Então, o meu resultado tem que aparecer aqui na célula A7. Se eu quero fazer uma conta, eu tenho que começar com um símbolo de igual. Quando eu coloquei um símbolo de igual, vocês podem ver que ele já me dá uma sugestão do que escrever. No caso, ele está me dizendo, pressione Enter para selecionar a sugestão. E ele tem um texto ali, porque ele adivinhou mais ou menos o que eu quero fazer. Mas não, eu quero pegar aquele número 10 e somar com aquele número 5, e somar com aquele número 20, e somar com aquele número 13, e somar com aquele número 2. Fiz uma conta qualquer aqui. Desde que eu comece pelo símbolo igual, quando eu apertar o Enter, ele faz a soma para mim. No total de frutas, eu tenho 40 frutas.
Mas agora imaginem vocês que eu comprei mais 5 laranjas. Então agora eu tenho 25 laranjas. O que aconteceu com o meu total? Tá errado, né? Porque agora eu não tenho mais 20, eu tenho 25 laranjas. Uma coisa importante é que quando eu fiz um cálculo, uma fórmula, como se chama realmente, essa fórmula não é o valor que está aqui. É realmente tudo aquilo que eu digitei na fórmula. Então eu posso vir aqui no 20 e alterar para 25 e rapidamente trocar o meu número. Claro que com 5 células, 5 valores diferentes, não é difícil da gente manualmente mudar esses valores. Mas imagine que vocês têm uma planilha com 20 valores, 100 valores diferentes. É muito difícil da gente alterar um dos valores e ir lá no cálculo todo da fórmula e achar qual é o valor correto para alterar. Mas é lógico que tem uma maneira muito melhor de fazer isso aqui. Ao invés de fazer as alterações uma por uma, eu posso utilizar o que eu já digitei, né? Afinal, é para isso que serve a minha planilha. Então, deixa eu apagar a fórmula que existe nessa célula 7 e começar de novo. Então, eu vou começar com o símbolo de igual, e ao invés de colocar o número 10, que está anotado lá na célula A2, eu vou clicar na célula A2. O que isso vai fazer? Ele vai preencher a fórmula para mim com o nome daquela célula. E aí eu vou somar o que tem na célula A2 com aquilo que está na A3. E vou somar com aquilo que está na A4. E vou somar, e agora eu escrevo pelo teclado, com aquilo que está na A5. Pode ser maiúsculo, minúsculo, não tem diferença. E vou somar com o que tem na A6. Terminei minha fórmula, vou apertar Enter. Ele calcula e ele dá o mesmo total. Então, quando eu faço uma fórmula num editor de planilhas, eu não preciso digitar os números que eu já tenho preenchido nas planilhas. É trabalho dobrado, não teria por que usar um software para isso. Eu posso utilizar os nomes das células, e lembrando, lá na barra de fórmulas, eu vou ter os nomes das células sempre. Se eu clicar aqui em cima, ele ainda me destaca quem faz parte daquela fórmula. E o mais importante, se eu comprei mais 50 maçãs, quando eu atualizar o valor, já que ele está pegando o valor que está preenchido na célula, ele está alterando o meu total de frutas. Então, um dos principais usos de um editor de planilhas é que eu vou preencher valores em algumas células e eu vou ter fórmulas automaticamente sendo atualizadas com os valores daquelas células. É por isso que é importante a gente saber o nome das células, saber que A2 se refere a essa posição aqui. Mas, claro, eu posso, ao invés de digitar o nome A4 dessa célula aqui, clicar em cima dela e automaticamente a minha fórmula é preenchida com o nome daquela célula. Vocês devem estar pensando, pô, isso é muito bacana, eu não vou ter que redigitar o valor, não vou ter que calcular na calculadora, que nem muita gente faz, e digitar o total aqui. Mas tem um jeito ainda mais fácil, que eu vou ensinar na próxima aula. Até mais!